Está começando mais um programa Hora Extra e nessa edição você vai saber por que as novas regras trabalhistas podem impactar os cofres da Previdência. Confira as vantagens do teletrabalho ou home office, que foi regulamentado recentemente. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Sayum fala sobre a utilização da arbitragem na solução de conflitos trabalhistas após a reforma, que prevê a inclusão de cláusula compromissória de arbitragem no contrato de trabalho. O Hora Extra está começando agora. A arrecadação da Previdência está menor. A reforma trabalhista impactou os cofres da Previdência e, segundo o juiz especialista no assunto, a conta poderá ser paga pelo trabalhador na hora de se aposentar. Nas ruas de Goiânia, muita gente acredita que se aposentar será cada vez mais difícil no futuro. A tão sonhada aposentadoria deve demorar a chegar, se chegar. A idade que eles estão colocando lá, essa reforma que eles fizeram, só vai complicar mais para as pessoas, né? Porque vai ter que trabalhar muito mais tempo. E muitos não vão conseguir nem chegar até lá. Eu acredito que seja mais difícil de aposentar. Na atual conjuntura que a gente vive hoje, assim, com a legislação que a gente tem hoje, eu acredito que será assim mais difícil. Antes era nós aposentava com 40, 45, agora para aposentar é com 60, 65. Vai que eles mexem agora, quer aposentar alguém lá por 70, 80 anos. E o salário não vai ser o mesmo que você ganha trabalhando. A perspectiva não é muito boa para quem vai se aposentar no futuro, principalmente para os mais jovens. Não estou falando apenas da reforma da Previdência, que por enquanto está parada no Congresso e pretende aumentar a idade mínima para a aposentadoria. A reforma trabalhista, que está vigente desde o ano passado, também gera impacto sobre a Previdência Social. E segundo especialistas, com as mudanças na CLT, daqui para frente o valor dos benefícios pagos pelo INSS será cada vez menor. Este juiz e professor de Direito do Trabalho e Previdenciário destaca algumas alterações na lei que produzem reflexos na arrecadação da Previdência, como a regulamentação do trabalho intermitente, quando o trabalhador não presta serviço de forma contínua e recebe salários de acordo com o período trabalhado, seja por dias, horas ou meses. A legislação previdenciária hoje permite que o trabalhador não fique à disposição ou exclusivamente para um empregador. Ele pode ter vários empregadores, 10 anotações na carteira de trabalho. E para cada empregador, vai pagar ele o dia que foi chamado para trabalhar. E na maioria dos casos, vai receber valor inferior a um salário mínimo, porque não trabalhou os 30 dias. Esse valor vai ser tributável. Se ele receber R$200 no mês de um empregador, vai ser tributável R$200, a cota do empregado e a cota do empregador. Esses R$200 é para os dados do CNIS, do INSS. E se ele não tiver mais nenhum recolhimento naquele mês, esse valor vai compor os valores de outros meses anteriores e poderá reduzir um futuro benefício dele. Ele também aponta as consequências de outras mudanças para os cofres do INSS, como a transformação de algumas parcelas salariais em indenizatórias e a situação da gestante, que não pode trabalhar em local insalubre. Tudo isso influencia nos cálculos dos benefícios previdenciários. Há um sério prognóstico e negativo também de que, no futuro, as aposentadorias e os benefícios tenderão a um salário mínimo. Por que tem essa tendência? Porque se eu começar a atribuir muito, como a lei permite, natureza indenizatórias a várias parcelas salariais, no futuro, como essas parcelas não serviram de base de cálculo para pagar a Previdência, o meu benefício também não vai ter contemplação delas. Moral da história, no final eu vou receber valores similares a um salário mínimo, ou propenso a um salário mínimo. Segundo o magistrado, outro fator que contribui para o rombo da Previdência é a desoneração da folha de pagamento dos empregados. A medida adotada pelo governo isenta muitos setores da economia da contribuição previdenciária de 20% do INSS sobre a folha. As empresas passam a contribuir sobre a receita bruta, ou seja, sobre a venda da produção. Com isso, dados da Receita Federal mostram que de 2011 para cá, a Previdência deixou de arrecadar 62 bilhões de reais. Diante desse cenário, o professor acredita que a lei da Previdência vai ser alterada nos próximos anos. E na medida que o governo diminui a fonte de arrecadação, ele vai ter que tirar o dinheiro para pagar esses benefícios de algum local. E geralmente ele tenta espalhar essa tributação para toda a sociedade, pessoas físicas, trabalhadores, pessoas físicas. E aí a gente acaba tendo que
ao invés de aposentar aos 60, aos 65, e vai ser aumentado para 67, 68, isso é um fato que não tem como mudar, até mesmo porque a expectativa de vida está aumentando. Imagine trabalhar no conforto do lar, fazer seu próprio horário de trabalho, não perder tempo e paciência no trânsito, ter liberdade para outras atividades do dia a dia e ainda ser remunerado para isso? É o chamado teletrabalho, popularmente conhecido também por home office, que foi regulamentado pela Lei da Reforma Trabalhista. Veja na matéria a seguir as vantagens desse regime para empregados e empresas. Trabalhar em casa foi uma das melhores escolhas que Flávia fez nos últimos tempos. A advogada montou esse pequeno escritório na sala de TV. Aqui elabora a defesa dos processos que são enviados pelo escritório de advocacia para onde antes tinha que ir todos os dias. Ela conta que perdia muito tempo com deslocamento até o serviço e resolveu falar com o diretor para fazer teletrabalho. O pedido foi aceito e depois disso a qualidade de vida mudou. Tem vários aspectos positivos. Primeiro, tempo, otimização de tempo, de trajeto. O trajeto eu gastava em média 45 minutos de ida e 45 minutos de volta, então era 1 hora e 30 minutos. Esse período eu acabo otimizando ele, realizando o meu trabalho com segurança, tanto trânsito, risco nas rodovias, né? Questão de roubo, assalto. Economicamente, financeiramente também foi positivo, porque eu obtive uma economia com gasto, com transporte e com almoço, alimentação na região. Flávia economiza hoje cerca de R$ 800 por mês, que antes eram gastos com combustível e alimentação. Ela diz que o conforto de estar em casa até melhorou a produtividade. Em casa, acaba que eu me organizo, eu procuro trabalhar no horário comercial, mas às vezes eu tenho que fazer ou ir ao médico, ou fazer compras. Então eu adianto o meu trabalho, eu otimizo o meu tempo e eu tiro uma tarde, às vezes, para poder fazer esse trabalho. Apesar de existir há muito tempo, o teletrabalho faz parte das novas modalidades de contratação previstas pela CLT depois da reforma trabalhista. Trata-se da prestação de serviços realizada fora das dependências do empregador, ou seja, a pessoa trabalha à distância com a ajuda das novas tecnologias de comunicação. Nesse regime de trabalho, o empregado tem os direitos trabalhistas garantidos, só que não precisa se deslocar até a empresa. Pode prestar serviços até em outro estado, como Elismar, que saiu de Goiás para morar em São Paulo. A princípio, ele teria que ser desligado da empresa, mas com o teletrabalho, o advogado não perdeu o emprego. Por meio do Skype e de outras ferramentas de comunicação, ele está sempre em contato com a gerente. Tem uma dificuldade inicial, até transferência do registro da OAB, você ter vivência e conhecimento, conhecer pessoas da área, isso dificulta a atuação. Então, o teletrabalho facilitou bastante e facilita, né, no caso, na possibilidade de estar trabalhando de forma remota. Antes da reforma trabalhista, o home office não era regulamentado, não havia normas específicas na legislação para essa modalidade. Empregadores e empregados tinham muitas dúvidas sobre o assunto. Por exemplo, fazer o controle das horas extras do trabalhador era mais difícil e muitos casos iam parar na justiça. A proposta da reforma é justamente dar mais segurança jurídica a esse tipo de contrato de trabalho. Por isso, é necessário ficar atento às regras dessa modalidade. Esta advogada trabalhista explica que o teletrabalhador não tem direito a receber horas extras, porque não está mais submetido ao controle de jornada. Ela também esclarece outros pontos da nova lei. Mesmo o teletrabalho ocorrendo fora das dependências da empresa, o empregador tem que fiscalizar, tem que entregar equipamentos de proteção individual, tem que avisar, né, informar a respeito da necessidade das pausas ergonômicas. Então, por mais que o empregado realize o teletrabalho fora das dependências, isso não retira a obrigação do empregador de fiscalizar se ele está cumprindo as normas de medicina, saúde e segurança do trabalho. A Flávia e o Elismar foram os primeiros empregados deste escritório de advocacia a experimentar o home office. Fizeram alteração no contrato de trabalho e o resultado tem sido positivo. Sim, diante das experiências que a gente tem hoje, o funcionário rende, porque ele está contente em estar trabalhando na modalidade que ele pode atender a gente.
E aí o funcionário mais feliz, ele produz mais. A gerente destaca ainda que o teletrabalho ajuda a reduzir os custos com espaço físico e a empresa está aberta para fazer mais contratos desse tipo. Só que o trabalhador precisa ter foco e comprometimento. O teletrabalho realmente ele não é para todos, ele precisa realmente que a pessoa se disponha a trabalhar. Porque tem o lado ruim da questão de dispersão, a gente tem pessoas aqui no escritório que realmente afirma que não rende em regime de teletrabalho. No próximo bloco, a advogada Carla Sayum fala sobre a utilização da arbitragem na solução de conflitos trabalhistas após a reforma, que prevê a inclusão de cláusula compromissória de arbitragem no contrato de trabalho. Fique com a gente, voltamos já. A CLT passou a chancelar a arbitragem como instrumento de solução alternativa de conflito existente entre o empregador e aqueles empregados que, presumidamente, não se encontrariam em estado de vulnerabilidade. Trata-se do novo artigo 507-A da CLT, cuja constitucionalidade vem sendo questionada pelos operadores do direito. Ela permite às partes a escolha entre o juiz estatal e o arbitral para solucionar a lide existente entre elas. E para falar sobre o assunto, a nossa convidada de hoje, a Hora Extra, é a advogada Carla Sayum, que é especialista em negociação, conciliação, mediação e arbitragem. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra, doutora Carla. Muito obrigada, Fabíola. Muito obrigada ao TRT, à Hora Extra. E vamos, então, falar um pouco sobre isso. Muito obrigada pelo convite. Há mais de um ano nós falávamos, sobre a possibilidade de utilização da arbitragem nas relações, nos contratos individuais de trabalho, e havia na época uma resistência muito grande. E logo em seguida a reforma foi aprovada com a novidade do artigo 507-A da CLT. Você poderia falar um pouquinho sobre esse artigo, essa novidade trazida pela reforma trabalhista? Bom, na verdade o artigo 507-A, ele traz a situação de que poderá haver a opção de arbitragem na relação individual. Porque nas relações coletivas a gente já tem isso desde 1988, na Constituição Federal. E agora não, agora você chancela dizendo essa possibilidade. Isso é um marco histórico, na situação de que existe essa opção. Quer dizer, aquele que tenha a vontade e esteja preparado com algumas questões que ela trouxe, o 507, ela pode optar por isso. Trata-se, então, de um reforço da valorização do princípio da autonomia, da vontade individual, no caso? Sem dúvida. A questão que a gente traz é a capacidade que nós podemos ter naquilo que é nosso de resolver nossos conflitos. O que o artigo trouxe em específico é que não serão todos os litígios ou conflitos individuais que poderão ser abarcados. Ela traz uma exigência, que é aquela pessoa que receba 2 vezes mais do que o teto do INSS, ou seja, hoje estaria na faixa de R$11 mil. E que se entende que essa pessoa teria a condição de entender o procedimento arbitral para fazer essa escolha. Então, ela não vai ser aplicada, a gente diz, ao funcionário chão de fábricas, as relações, mas as relações que foram modificadas nesse mundo contemporâneo para aqueles que tenham essa possibilidade. Ou seja, é mais uma possibilidade. Isso é muito bom. Com certeza. E qual a diferença, doutora Carla, entre o compromisso arbitral e a cláusula compromissória de arbitragem prevista agora na CLT? Bom, eu vou só inverter cláusula e compromisso arbitral. Cláusula arbitral, imagino que ela seja mais ampla, no sentido em quando nós vamos fazer um contrato, nós vamos estabelecer uma cláusula que, caso houver litígio, futuro, nós vamos optar pela arbitragem. Então, nós estamos convencionando isso numa situação prévia, inicial. Se lá na frente tivermos um problema, poderemos optar pela arbitragem, ou seja, estamos estabelecendo.
Compromisso é o aperto de mão. Olha, eu tenho esse compromisso, então nós firmamos um compromisso e vamos tratar essa situação via arbitragem. Então, a diferença do que poderá com o que já existe. Eu já tenho uma situação em litígio e eu quero, então, resolver. Essa é a diferença que nós temos, mas que é muito importante para ter o conhecimento em sua opção e momento. Com certeza. Nós vamos agora à pergunta da advogada Flávia Maria da Silva. Sim. Olá, doutora Carla. Gostaria de saber sua opinião por que a arbitragem não é aceita no Brasil como é aceita nos demais países, mesmo havendo previsão constitucional. Bom, eu agradeço a pergunta, Flávia. Bom, Flávia, de fato nós temos uma situação nova na arbitragem em relação a questões trabalhistas individuais. E essa situação de ainda não ser aceita, na questão trabalhista nós temos isso, mas no mundo do comércio, das negociações, temos avançado muito. O Brasil hoje está entre os países que utilizam a arbitragem nas questões comerciais. Na questão do trabalho, é um avanço em relação à nossa história. Mas por que não temos isso ainda como regra? Nós temos um país muito jovem na questão da relação democrática, nós temos um país que vem agora trazer em busca a autonomia, né? Então, e temos um país ainda muito ligado à questão estatal. Então, o que acontece? A história de um país se faz não com uma mudança de legislação, mas com uma mudança de postura. Mas eu acredito que nós vamos passar a ter agora, abrindo essa possibilidade e abrindo novas possibilidades também em relação às questões do trabalho. Nós estamos criando essa forma, mas eu acredito que isso vai trazer bons frutos para o nosso país. Doutora Carla, há os que defendem que a arbitragem poderia ser aplicada para pacificar as relações de trabalho somente após a extinção do vínculo empregatício, sob o argumento de que, nesse caso, não se poderia alegar que o trabalhador estaria sofrendo pressões para utilizar a arbitragem. Isso procede? A senhora concorda com isso? Olha, quando você tem uma excludente na própria lei dizendo que alguém que terá um valor a maior, ou seja, um trabalhador que esteja diferente daquele do dia a dia, um trabalhador, vamos supor hoje, nas relações que nós temos com o trabalho, você tem profissões que não estão hoje elencadas como profissão. Você tem um mundo contemporâneo onde você tem relações de trabalho que a pessoa está aqui no Brasil trabalhando fora do Brasil. Então, ela pode estar trabalhando para a China, ela pode ir no Japão, nos Estados Unidos, com relações diferentes, com produtos diferentes de prestação de serviço. Então, essas pessoas, às vezes, também não querem ver seus litígios analisados num coletivo, elas precisam ter a particularidade. Então, eu não acredito que, findo essa relação, ela vai ter. Por isso mesmo, é excludente de que você pode ter depois que você tem um grau de informação. E também as pessoas precisam buscar os seus direitos. Olha, o que eu tenho de fato. Eu não acredito que a arbitragem venha para que tenha uma condição que piore a relação trabalhista, porque ela tem que ter uma chancela do empregado, ele precisa ter uma adesão. Bom, se ele não está seguro, ele tem a opção de não assumi-la. Ok, doutora Carla, agora nós vamos para um rápido intervalo, hoje conversando com a advogada Carla Sayum, que é especialista em mediação e arbitragem, sobre a possibilidade de utilização da arbitragem nos contratos individuais de trabalho após a reforma trabalhista. Não sai daí, fique com a gente, voltamos já. Hora Extra está de volta, hoje conversando com a advogada Carla Sayum sobre a utilização da arbitragem nos contratos individuais de trabalho após a reforma trabalhista. Doutora Carla, outro argumento dos que são contra a arbitragem na Justiça do Trabalho é o de que a sua utilização indiscriminada no processo do trabalho apresenta o preocupante potencial de violar o acesso à justiça por parte do trabalhador. Isso porque, uma vez instituída a arbitragem, a matéria decidida pelo árbitro não pode ser levada, em princípio, ao Poder
judiciário, essa sentença arbitral, ela é irrecorrível? Bom, na verdade, a gente precisa entender que nós passamos, então, quando a pessoa tem o empregador e o empregado fazem essa opção, não é que eles estão abrindo mão da justiça, eles estão abrindo da justiça estatal, mas eles fazem uma justiça privada, que está prevista, inclusive. Então, não significa que não haverá justiça. E aí, o que é importante é que aquele que for árbitro, ele tem que fazer o seu julgamento também com a propriedade do caso. Nós não estamos falando que a pessoa vai pegar e julgar fora. Se ela julgar fora do que é o padrão, ou seja, do que é constitucional, claro que ela é recorrível. Só que você vai recorrer para anular essa sentença ao Poder Estatal e depois ela vai retornar para ser reformada. Mas, bom, se ela está dentro do regramento, se ela tem toda a fundamentação e se ela alcança tudo isso, bom, ela realmente não terá o recurso. Por isso, de uma especialidade. E aí a gente volta na situação. Quem vai optar, acredita-se que sejam pessoas que saibam. E a gente não pode imaginar que isso vai ser usado de forma equivocada. Nós estamos falando de uma instituição séria e que tramita no mundo inteiro. Então, é uma possibilidade e não um afastamento de justiça. Você poderia, então, citar as vantagens da arbitragem em comparação à jurisdição estatal? Bom, primeiro, autonomia, né? Se eu tenho, junto com aquele que é meu empregador, uma cláusula em que eu expresso essa vontade, é um direito meu. Eu tenho essa autonomia, eu volto isso a mim. Ou seja, a autonomia da vontade é muito importante para nós, né? E a questão de uma celeridade, sigilo e a expertise. Então, você tem momentos na sua vida que você precisa resolver isso com litígios que sejam mais rápidos e com pessoas especializadas. Nós não podemos fazer uma comparação de que um é melhor, outro é pior. Ambos são possíveis, ambos são capazes e, por isso, instituições que falam de arbitragem, procure instituições sérias, pessoas sérias, câmaras sérias. E aí você terá uma boa prestação de serviço também com justiça. Bom, voltando ao 507A da CLT, no caso, o empregado não feriria o princípio da autonomia mesmo, da vontade do empregado, ele não, por exemplo, estar disposto a assinar uma cláusula compromissória no início do contrato, ou seja, se ele não assinar, ele pode não ter aquele emprego garantido. Isso poderia prejudicar nessa hora da assinatura do contrato? Bom, o que a gente tem que entender é o seguinte, é que o trabalhador, a gente não pode colocar a situação de uma escolha numa cláusula arbitral de que haverá uma ideia de que aquele que emprega, olha, se você não assinar isso aqui, você não será empregado. Não é dessa forma que funciona. Você tem um regramento. O que a gente diz, alguém que receba em faixa de 11 mil, que não é um valor inexpressivo, é um valor alto. E o que a gente entende é que essa pessoa tem o conhecimento para que ela diga, não, ninguém vai começar uma relação de trabalho, mesmo que seja aquele menor, dizendo, olha, você vai ter que descumprir uma regra, você vai ter que trabalhar 10 horas ao contrário de 8. A pessoa também tem, bom, eu não quero essa cláusula. E ela pode ser questionada. Por isso a legislação trouxe o regramento de dizer, olha, alguém que tenha conhecimento, que não seja vulnerável. E é isso que a gente tem que ter como base, porque senão a gente vai entender que a arbitragem vai estar colocada em qualquer lugar. E não é isso. Ela tem o local dela para atingir pessoas que possam utilizar. É uma escolha, e uma escolha das partes, que tem que ter, inclusive, a assinatura. Então, é esse o pressuposto. Ok, nós vamos agora à última pergunta da advogada Conceição Machado. Sim. Doutora Carla, a senhora acredita que o uso da arbitragem poderá contribuir para a redução do quantitativo dos processos no judiciário? Olha, Conceição, não acredito que isso venha a ter um impacto tão grande assim, porque são relações de trabalho muito específicas, né? Então, como ela é muito específica, eu acho que isso não vai ter um volume.
E o que vai, de fato, modificar a questão dos litígios, tanto no âmbito trabalhista, ou seja, em todos, porque nós somos litigantes, né? Nós temos hoje mais de 100 milhões de processos tramitando, vai ser a nossa postura mesmo. E essa questão é que a gente precisa entender. Será que tudo eu vou conseguir através de um processo? Será que é só o Estado que vai me dar a chancela de que seja? Então, vai ser mais da postura. Eu acho que, em específico a essa matéria das relações individuais do trabalho, nós não vamos ter uma modificação estatística, mas nós temos uma situação muito boa, que é a possibilidade, o que a gente não tinha antes. Muito obrigada, doutora Carla, pela entrevista, pelos importantes esclarecimentos sobre o assunto aqui hoje. Muito obrigada a todos, eu agradeço por mais uma vez estar aqui e poder contribuir e colocar à disposição de todos vocês. A você especialmente, muito obrigada, Fabíola, pelo mais um convite e podermos compartilhar sobre isso. Hora Extra agradece. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a advogada Carla Sayum, que é especialista em negociação, conciliação, mediação e arbitragem, sobre a possibilidade de utilização da arbitragem no direito, nas relações individuais de trabalho. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web e até a próxima semana.